Obediência a Deus, pecado de rebelião, são princípios bíblicos que precisam ser observados. Submissão às autoridades são princípios bíblicos, não podem ser quebrados. A gente não quebra princípios. Mas será que essa obediência e submissão tem algum tipo de limite? Olá, eu sou o Danielson, teólogo pastoral, ministro do Evangelho, e hoje nós vamos estar falando sobre obediência, sobre rebelião também. Mas antes de eu mostrar na Bíblia e comentar sobre isso, aproveita e já se inscreve, me segue, e depois de assistir esse vídeo, comenta, e se achar edificante, compartilha, ok? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e é o trecho que na verdade é quase todo o capítulo 5, né? Mas vai desde o versículo 12 até o versículo 42, mas eu vou resumir e vou só ler depois a parte final disso, do versículo 40 ao 42. Mas é desde o versículo 12 em que os apóstolos estão pregando, e a pregação deles é considerada... Deus mandou eles pregar, Jesus mandou que eles pregassem a toda criatura, e eles saíram pregando, mas a autoridade religiosa da época considerava isso uma transgressão e passou a persegui-los, e os apóstolos foram presos e estavam sendo julgados. E seriam condenados talvez à morte ou à prisão, mas um dos membros do Sinédrio, Gamaliel, foi voto contrário que eles se mantivessem presos, e diante do voto de Gamaliel eles foram só açoitados, né? E daí foram chamar, versículo 40, Atos capítulo 5, versículo 40 ao 42, chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e olha, presta atenção que o Sinédrio, a autoridade religiosa, a autoridade, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, o soltaram. Então qual foi a ordem deles? Parem de ministrar. Qual foi a ordem deles? Vocês estão errados, parem de ministrar. E eles, os apóstolos, se retiraram do Sinédrio, regozijaram-se por ter sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, por nome de Jesus. Versículo 42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus o Cristo. A ordem que eles receberam das autoridades deles, a autoridade deles parem de pregar. E por que eles continuaram pregando? Por que eles continuaram ministrando? Será que eles eram rebeldes? Não. É porque aí está o limite da autoridade humana. O limite da autoridade humana é até onde a autoridade humana não confronta a autoridade de Deus. A autoridade de Deus é acima da autoridade humana. O que Deus manda nós fazermos, da mesma maneira, se a autoridade te manda pecar, não é rebeldia desobedecer a autoridade. É obediência a Deus. Se a autoridade, seja qual for, autoridade civil, autoridade religiosa, se a autoridade manda que pare de fazer o que Deus te mandou fazer, desobedeça a autoridade, porque a autoridade de Deus é maior. Aconteceu no século XVIII, tinha um casal e naquela época a mulher não podia pregar, né? Hoje em dia se reconhece o ministério feminino em muitas denominações, mas naquele tempo não podia pregar. Na Inglaterra existia um casal de pastor, um pastor chamado Samuel Wesley, e ele precisava, como a igreja na época não estava conseguindo mantê-lo, ele teve que sair para fazer vendas, e com isso desassistiu a igreja dele, porque ele precisava sustentar a família. E o que fazer? Enquanto o pastor Samuel estava viajando, as famílias se reuniam e não tinha ninguém para ministrar. A esposa de Samuel, chamada Susana Wesley, vendo essa necessidade, e ela tendo um profundo conhecimento bíblico, ela era praticamente uma teóloga leiga, porque foi criada dentro da doutrina, ela compartilhava estudos bíblicos e orava com as pessoas.
E o marido dela, pastor Samuel, reverendo Samuel, ficando sabendo disso, mandou uma carta para a esposa e disse assim, olha, eu entendo a tua preocupação, é muito bonito, é piedoso tu querer ensinar a palavra de Deus para as pessoas na minha ausência, mas faz o seguinte, procura um irmão que conheça a palavra e peça para ele ministrar a palavra, não tu, porque a igreja não permite que mulheres ensinem. E a Susana disse assim, meu marido, com todo o respeito, aquele que me manda pregar é maior do que aquele que me manda calar. A palavra do Senhor diz pregar toda a criatura e ela estava pregando. Anos depois, o filho da Susana Wesley, famoso avivalista, evangelista do século XVIII, John Wesley, fundador do movimento metodista e grande avivalista do século XVIII, John Wesley se vê na mesma situação. Ele era pastor e como houve um desentendimento entre ele, uma discordância teológica entre ele e os bispos suspenderam o ministério dele e disseram que ele não poderia mais ministrar. Ele poderia ministrar se fosse na sua paróquia, mas como ele não tinha mais paróquia, como ele não tinha mais nomeação, ele não podia mais ministrar. John Wesley, respondendo ao chamado que Deus deu a ele, respondeu, o mundo é a minha paróquia. E foi nesse momento que ele começou a pregar em todos os lugares, não só dentro da igreja. É isso que nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Os discípulos, os apóstolos de Jesus, tinham recebido uma ordem de Jesus de ministrar, mas o sinédrio, a religião, né, a liderança religiosa mandavam que eles se calassem, e eles resolveram continuar obedecendo a Jesus em vez de obedecer aos homens. E é o que eles sempre respondiam. Tu vai ver isso muito em Atos dos Apóstolos, eles dizendo, melhor obedecer a Deus do que aos homens, melhor obedecer a Deus do que aos homens. O limite da autoridade humana vai aonde confronta a autoridade de Deus. A autoridade de Deus está acima de todos, e a nossa autoridade, a nossa submissão, nossa obediência deve ser primeiramente a Deus e segundo aos homens que sustentam a ordem de Deus. Quando os homens não sustentam mais a ordem de Deus, nós não temos mais o compromisso de obedecer. Se o teu líder, seja qual for, patrão, líder religioso, líder político, líder empresarial, te ordena pecar, ou se esse teu líder te impede de obedecer a Deus, não obedeça ao teu líder, mas obedeça a Deus. Deus é maior. Melhor obedecer a Deus do que aos homens. Comente esse vídeo.